Shalom, meus amigos, uma boa tarde a todos vocês, nesse lindo e quentíssimo dia na cidade santa de Jerusalém. Sim, eu já regressei à nossa capital depois de passar o primeiro dia da celebração de Pêssach com tantos amigos na cidade de Ramle. Devo confessar a vocês que no único dia sequer que eu, em minhas tefilot, não agradeço ao Criador pelo privilégio de viver como judeu na terra de Israel e aqui na santa cidade de Jerusalém. Agora são 1h30 da tarde, poucas horas nos separam do início de novo Shabat. E amanhã, quando o povo judeu abrir o Sefer Torah, nós seguiremos recontando a saga dos nossos ancestrais que foram retirados por Akadosh Baruch Hu com sua mão forte do Egito em direção à liberdade, desse momento único da história humana que pela primeira vez um povo alcançou a sua liberdade. E se isso é verdade, eu quero exercitar outro dos meus privilégios de poder compartilhar com vocês um pouco mais da imensa sabedoria judaica para judeus, para aqueles que, não sendo judeus, buscam na Torá um caminho de vida. Ontem à noite, durante o Seder de Pêssach, quando abrimos a Haggadah, fizemos a leitura das seguintes palavras: em cada geração, cada judeu é obrigado a imaginar como se estivesse saindo agora mesmo do Egito. Ora, como nós devemos interpretar essas palavras? Nós podemos interpretar a partir de uma visão mística própria da sabedoria dos cabalistas do povo judeu, que nos ensinam que os mais de 600 mil homens que se encontravam no seio do nosso povo no deserto carregavam em si mesmo as almas raízes de todo o nosso povo. Portanto, cada judeu que vive no mundo, e é um grande milagre, a vida de cada judeu carrega consigo uma centelha divina que faz parte daquelas almas, e se isso é verdade, nós podemos dizer que ela traz a informação espiritual desse momento tão singular da história humana, da liberdade do povo judeu. Mas nós podemos interpretar as palavras que os nossos sábios escreveram na Haggadah de outra forma, por exemplo, literalmente. Mas se nós o fizermos, para a maioria de nós isso é quase impossível. Por que é tão difícil reviver a fuga dos nossos ancestrais do Egito, nos sentindo como se estivéssemos pessoalmente ali naquele momento? A razão é muito simples, meus amigos. Porque nós vivemos o conforto das nossas mesas fartas, porque nós vivemos o conforto das nossas casas. Os meus rabinos que me orientam sempre diz que nós estudamos a Torá comendo choquito. Aqui em Israel não há choquito, mas há um chocolate muito semelhante ao choquito. Ou seja, nós não enfrentamos as dificuldades, não é? Dos nossos ancestrais de 3.335 anos atrás. Nós não enfrentamos sequer as dificuldades dos nossos ancestrais de um século atrás, que tinham dificuldade de ter acesso a um volume do Talmud, que eram perseguidos, impedidos de estudar a Torá. De modo que, para nós é muito fácil relembrar antigos milagres e até mesmo refletir sobre a essência da identidade judaica. Nós podemos, no estudo da Torá, até descobrir novas fontes de inspiração individual, mas nós não podemos fazer o impossível. Que impossível é esse? Aquilo que a Haggadah nos obriga a sentirmos como se estivéssemos saindo hoje do Egito. Mas quando nossos sábios escreveram a Haggadah, será que era isso realmente que eles queriam de nós? Será que era isso que eles exigiam de nós? Eu acho que não. E há duas maneiras de refletir sobre essas palavras. Uma delas é quando nós nos referimos à saída da terra do Egito, né? Da posição geográfica que o nosso povo se encontrava. Mas uma outra não diz respeito propriamente à terra do Egito, mas a um outro Egito. E aí você vai me perguntar do outro lado da câmera: mas Átila, que outro Egito é esse? Esse outro Egito é um sistema de valores, uma cultura, um padrão de pensamento. Vejam, a opressão dos nossos ancestrais no Egito foram muito mais profundos do que a mera servidão física de construir tijolos e erguer as cidades de Ramses e Pitom. O trabalho que eles realizavam era tão desgastante que eles não podiam orar. O sofrimento ao qual eles estavam submetidos era tão intenso que eles não tinham forças para chorar. E as práticas idólatras que eram difundidas ao seu redor eram tão poderosas que muitos dos nossos começaram a acreditar
na feitiçaria, na magia negra, praticada pelos nossos algozes. Este era o Egito, onde nós vivíamos e do qual nós devemos nos libertar. A nossa liberdade, a liberdade do nosso povo, é desse padrão de pensamento, dessa cultura, desse sistema de valores. Ora, nós devemos ser livres, livres para pensar, a liberdade do pensamento, a liberdade dos nossos sentimentos, de modo que nós possamos, assumir a responsabilidade por ter nossas próprias ideias, nossas próprias atitudes, e não aquelas da sociedade ao qual estamos imersos. Vejam, nós já não estamos mais falando da terra do Egito, nós estamos falando do Brasil, nós estamos falando da Holanda, da França, e devo dizer, estamos falando também de Israel. Nas sociedades em que nós vivemos, nós estamos imersos na moral e nos valores da cultura dessas sociedades. Entendeu por que há 3 vídeos atrás eu me referi à necessidade de separação, afastamento dessa identidade cultural ao qual nós estamos imersos? Porque não há como sair do Egito se nós não rompemos e não nos libertamos dessa moral e desses valores que se insinuam o tempo todo em nosso subconsciente, moldando os nossos pensamentos e as nossas atitudes, a tal ponto que nós reproduzimos esses valores de maneira absolutamente acrítica. Nós não pensamos, não submetemos eles à nossa razão simples, reproduzimos. Em muitos casos, os defendemos com unhas e dentes, mesmo em detrimento dos valores da nossa cultura. E eu posso mostrar isso para vocês, dando exemplos muito simples. Música, filmes, as roupas que nós vestimos refletem um posicionamento social que nós queremos ter e, sobretudo, a busca por status. Nós fazemos essas escolhas, escolhemos não usar uma kippah, não colocar o tzitzit, não cumprir o Shabat, por causa da cultura que estamos imersos, das opções que nós fazemos em busca de status social. Nós fazemos essas escolhas sem pensarmos, ao ponto chegamos a comprometer, como judeus, o nosso bem-estar psicológico e espiritual nesses mundos em que o povo judeu se encontra no exílio. O caráter de uma pessoa, e vocês sabem muito bem ao que eu me refiro, está à venda em troca de vantagens pessoais, de dinheiro, de poder, de influência. Toda vez que nós vendemos o nosso caráter, o nosso sistema de valores, nós voltamos a ser escravos. Me recordo uma ocasião em que eu era professor de uma faculdade de Direito, o diretor disse para mim: assina aqui a aprovação de um aluno no trabalho de conclusão do curso dele. Eu falei: ora, como eu posso assinar? Eu quero ler a monografia e quero uma banca ao qual ele seja submetido. Ah, mas não há tempo para fazer mais a banca, ele precisa se inscrever no exame da ordem dos advogados. Eu falei: olha, eu não vou assinar a aprovação desse aluno se ele submeter a monografia dele à minha análise, se eu ter a chance de ler o conteúdo dessa monografia. Eu não preciso dizer a vocês o que aconteceu. Eu fui demitido dessa instituição de ensino. Nós somos confrontados o tempo todo nas nossas vidas. Eu sei que cada um de vocês aí pode contar uma história parecida como essa, no qual nós somos chamados a abrir mão dos nossos valores em troca de vantagens pessoais. E sempre que nós escolhemos o ganho pessoal em detrimento do compromisso com os nossos valores, nós miseravelmente voltamos ao estado de escravidão. Quando nós agimos, como chamei a atenção no vídeo de anteontem, quando agimos por hábito, quando nós agimos sem refletir sobre as nossas ações, a tal ponto que, como eu chamei a atenção há pouco, nós não só reproduzimos esses valores, como os defendemos como a nossa única forma de vida. Ora, qual é a liberdade que nós celebramos em Pêssar? A liberdade de pensarmos como judeus, a liberdade de escolhermos os valores judaicos. Há pessoas que passam por trás de mim, que vivem aqui em Israel, muitos deles judeus, não gostam dos religiosos,
Não gostam porque a nossa existência força eles o tempo todo, né, a refletir sobre o fato de que, apesar de terem nascido como judeus, não querem viver como judeus na terra de Israel. E é isso que nós devemos fazer, reafirmar o nosso sistema de valores. Não se preocupe com a aceitação dos outros. Se você é judeu e vive na Holanda, se você é judeu e vive na Venezuela ou no Brasil, não deixe de usar a sua kippá. Diga ao seu empregador que você não trabalha no Shabat. Tenha pela sua família o centro da sua atenção, porque o judaísmo se vive, sobretudo, na esfera do lar, no seio da família. Porém, eu devo dizer algo ainda antes de concluir essa breve reflexão. Não existe a possibilidade de escolhermos, de exercitarmos a liberdade sem conhecimento. Não sejamos reféns da nossa própria ignorância. E só existe uma forma de liberdade, é o estudo da Torá. O estudo da Torá nos oferece a possibilidade de desafiar essa liberdade que nos é oferecida nas sociedades liberais. Na medida em que nós temos o conhecimento da Torá, podemos de fato alcançar a liberdade que restitui a cada um de nós a liberdade do nosso pensamento, a liberdade dos nossos sentimentos, meus amigos. Shabbat Shalom.